Bom dia a todos. Bom dia. Gente, hoje nós decidimos fazer um vídeo aqui junto, né, bem, de casal. Porque teve algo que ficou remoendo no meu coração, machucando. E eu quero que Deus, Ele está na vida de todo mundo. Você não precisa ser evangélico, você não precisa ser batizado, você não precisa ser totalmente de uma religião certa para Deus tocar no seu coração, para você falar. E Deus veio tocando no meu, porque isso está me incomodando. Até porque eu tenho na família pessoas que são homossexuais. E hoje está uma polêmica referente ao homossexual. As pessoas estão criticando, julgando, expurgando, até afastando esse tipo de pessoas da igreja. E esse tipo de pessoas são pessoas como nós, somos nós. Não faz, a pessoa que é homossexual, ela não deixa de ser igual a todo mundo por causa de uma opção sexual dela. É uma opção dela e cabe a nós respeitar e aceitar. Você tem que aceitar. Eu não falo que você tem que apoiar. Apoiar você apoia se quiser. Mas aceitar você tem que aceitar. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher. E se a pessoa escolheu amar outra pessoa do mesmo sexo, é um direito dela. É um direito dela. Você não tem que julgar, você não tem que dizer que não vai para o céu. A gente nem sabe se existe céu. Porque o inferno a gente sabe, é aqui na terra. E hoje eu vejo, muito me admira ver mulheres que eu conheço, conhecidas, até mesmo algumas que já foram clientes do meu salão, funcionárias, amigas, falando desse assunto, pessoas que viveram um passado de prostituição, de tráfico, um passado de relacionamento extraconjugal, de relacionamento de casais, essas coisas aí, que para mim é um pecado maior. Eu não acredito que seja pecado amar, pecado Bíblia fala amai o seu próximo como a si mesmo. Eu acredito que quando fala aquela palavra aí, você escolhe o direito de amar quem você quiser. Eu muito me admiro a pessoa ser homossexual e ter a coragem de assumir que é homossexual, que ama, que vai casar, que quer constituir uma família com outra pessoa do mesmo sexo. Nesse mundo que a gente vive de preconceito. E o mais triste é que o preconceito está onde não deveria estar. Está nas igrejas. Hoje a gente vê pessoas dentro da igreja que julgam, que expurgam, ao invés de buscar essas pessoas para dentro, abrir mão do que elas vivem entre quatro paredes, mas trazer elas para perto de Jesus, que é assim que deveria ser. Vocês da igreja, não digo todos, mas a maioria, sim, aceitam um pastor ladrão, um pastor que comete o adultério, um pastor que vende as suas ovelhas na época da política para cargos, para família, porque aqui é o que mais tem, aqui foi vendido em Caldas Novas. Numa das maiores igrejas de Caldas Novas, ele vendeu a sua igreja, os bobos lá, que acreditam na palavra daquele homem que se diz querer ser um santo, vendeu o seu voto. Aí vem uma pessoa que já roubou, abusou de várias mulheres, senta na igreja, ainda tem irmã que tem coragem de pegar na mão dele e falar, não, Jesus mudou a vida dele, paz do Senhor. E as famílias que ele deixou lá sem filhos e as vidas ceifadas? Ele não mudou não, gente. Ele tirou vidas. Vocês acolhem, abraçam e não tem coragem de abraçar uma pessoa porque ela escolheu amar outra pessoa do mesmo sexo? Então, essa é a minha tristeza, minha grande revolta, principalmente com mulheres. Mulheres que teve um passado e que vivem um presente escondido da sociedade, que se esconde atrás da igreja evangélica para não mostrar quem realmente é. Eu sou uma pessoa que eu sou simpatizante com os homossexuais. Eu simpatizo, eu acredito no amor independente de sexo, de alma, de qualquer coisa. Eu acredito que se você ama e não faz mal para ninguém, não tem mal algum. O que eu sou contra é a exposição, tanto de casal hétero como homossexual. Se expor, se agarrar na rua, fazer sexo em rua, isso eu sou contra. Mas amar, construir sua família da forma que você crê, que você acredita, sem prejudicar ninguém. Então essa é a minha posição. Quero deixar bem claro que muitos não gostam às vezes do que eu posto. Eu sou assim, eu não tenho preconceito, ao contrário, eu amo mais ainda quando eu sei que é. Ainda mais quando eu tenho na família pessoas assim. O amor, ele tem que ser verdadeiro e tem que passar por cima de qualquer barreira. Agora eu vou passar a palavra para o meu esposo, que inclusive é formado em teologia, tem um vasto conhecimento em teologia, na Bíblia, coisa que eu não tenho. Eu vou ser honesta para vocês, eu não procuro nem ler, oro todas as noites, não deixo de rezar, de orar por mim, por todo mundo, mas não procuro ler, porque a maioria está fazendo a interpretação errada. Então, para mim não interpretar nada errado, eu prefiro seguir o que Deus coloca no meu coração, que é amar as pessoas independente de qualquer coisa. Bom, pessoal,
ontem, conversando muito com a minha esposa, eu vi muita situação, inclusive na própria mídia, televisão, rede social, sobre aquela manifestação que teve, se não me engano, em São Paulo, parada aqui, que eles denominam, né? E eu fui bombardeado também no meu celular, nas redes sociais, pessoas fazendo críticas, destruindo a imagem dessas pessoas. Na verdade, são seres humanos como nós somos. Quero deixar claro, né? Eu fui criado numa família tradicional. Pai, mãe, homem e mulher. Eles tiveram 2 filhos, que é eu e meu irmão. Todo mundo conhece os livros. Sou heterossexual, mas isso não quer dizer que eu seja contra os homossexuais. Pelo contrário, com 37 anos de serviço como policial e também nas Forças Armadas, eu vivenciei coisas que são realmente inerentes ao ser humano, né? A ignorância, a covardia, o preconceito. Que a gente falar de preconceito abrange uma série de situações, dentre elas a questão do homossexualismo. Eu, como estava dizendo aqui, eu não vou me atentar muito a termos técnicos da questão da Bíblia, tanto do catolicismo como do protestantismo, mas eu gostaria de colocar algumas situações aqui. Tanto o homem, o hétero, como o homem homossexual, né, são passíveis de falhas, de erros. Quem somos nós para sermos perfeitos, né? Acho que perfeito é só Deus. Então, tanto a situação do homem hétero, tem um homem correto e tem um homem que não é correto. E da mesma forma, os homossexuais. Tem homossexuais corretos e tem homossexuais também que não são corretos. E é isso que eu acho que está causando tantos problemas. Comportamento. Mas não é só o homossexual que tem, às vezes, alguns deles que têm comportamentos que não condizem com a moralidade. Tem o hétero também, que eu conheço vários, não são corretos, que não cumprem o que a lei manda, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Infelizmente é assim. Mas o que a gente vê na sociedade machista, como é a própria Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita por homens, de acordo com as suas culturas. Resumindo, né, vou aqui falar tecnicamente. Analisa um homem naquele tempo escrevendo os termos bíblicos. Pensa bem, ele colocou ali a sua cultura, o seu ensinamento que ele teve, né? Então aí começou a distorcer algumas coisas. Algumas passagens que está na Bíblia foram distorcidas. Essa é a verdade, mas a maioria dos católicos e dos protestantes não aceitam isso. Somos passíveis de egoísmo, ignorância. Então aí colocaram algumas coisas que foram interpretadas de forma equivocada. E às vezes colocaram coisas erradas na própria Bíblia. Mas não pode falar isso, né? Isso não é correto. Então, observar as traduções não são a Bíblia e nem são parte da Bíblia. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que a Bíblia, da sua forma original, ela teve várias mutações, adaptações de acordo com culturas. Então as traduções são apenas esforços dos homens para recuperar o sentido que os autores originais na época queriam colocar.
Essas traduções foram os esforços humanos para entender o que hoje são os textos bíblicos. Como qualquer atividade humana, essas traduções são limitadas, né? Nem sempre elas foram traduzidas de formas corretas e às vezes até erradas. Essa é a realidade. Todas essas traduções foram feitas por tradutores, pessoas que transformaram as leituras para suas culturas. E aí ele colocou, lógico, cultura, sociedade de acordo com o seu entendimento. E é aí, gente, que começou a deturpar muitas coisas da Bíblia. Mas isso é o que eu estou falando. Alguns doutos entendidos da palavra de Deus não aceitam. Eu aqui tentar resumir, mas é complicado falar de religião, mas para que se entendam, né? Todos os textos da Bíblia foram originalmente escritos em hebraico clássico. O Antigo Testamento, também conhecido aí como a Bíblia hebraica, ou no grego, né, o Koiné, o Novo Testamento. Se você for analisar, nenhuma dessas línguas são faladas mais, são línguas mortas. Né? O hebreu clássico aí, o grego Koiné, são línguas que realmente não existem mais. Então, essa transformação dessas escrituras para outros idiomas causou essa confusão toda. Mas muitos não aceitam isso. Essa é a verdade. Então, falar sobre termos bíblicos e inserir nisso a questão do homossexualismo, analise uma coisa. Cada um, em suas traduções, na sua concepção, colocou aquilo que a sua cultura entendia que era correto. Conhecer que era o correto. Essa é a realidade. Então, se você for analisar bem, a Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros, né? Catalogados e considerados como divinamente inspirados pelas 3 religiões abraâmicas. E os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que no judaísmo se chamam Torá, né? E no catolicismo Pentecostes, na verdade, teriam sido escritos pelo profeta Moisés. Isso 1.200 anos antes de Cristo, né? E os Salmos teriam sido uma obra do rei Davi. Depois, os Juízes, né, o profeta Samuel e assim por diante. Mas eu queria colocar uma situação aqui com relação aí ao Antigo Testamento, né? Teria sido escrito, né, pelo profeta Moisés, que se casou 2 vezes. Então, se você for analisar com rigor o que fala a Bíblia, né, sobre a fidelidade no casamento, Moisés casou 2 vezes. E aí vamos entrar no rei Davi, né, já que tanto se critica o homossexual. Né, o rei Davi teve 10 mulheres e mais de 10 concubinas. O que eram concubinas? Eram as mulheres que com ele praticavam, né, atos sexuais e não eram casados. Então o cara teve mais de 20 mulheres. E aí vem pessoas falar sobre os ensinamentos bíblicos. Mas não se pode falar essas coisas, não. Tem que se colocar tudo certinho, tudo correto, mas muitas pessoas não sabem ou não querem interpretar a Bíblia como ela realmente é. Né? Infelizmente,
Essa é a verdade. Então analisa bem. O rei Davi teve mais de 20 mulheres. Mas a Bíblia não fala do casamento, do matrimônio, da fidelidade. E aí? Vocês estão entendendo aí o quanto se distorceu o que realmente estava escrito através das traduções para várias partes do mundo, vários idiomas. Aí eu volto na questão da cultura de cada região, de cada língua, de cada etnia, colocou aquilo que se entendia viável. E aí deturpou tudo, principalmente a aceitação ao homossexualismo. Lembrando que em Roma era comum homem ter relação com homem, mulher com mulher. Isso era normal. Eu não estou dizendo, não estou aqui me colocando como uma pessoa que concorda com as coisas. Eu só estou querendo mostrar que usar da Bíblia para criticar, condenar o homossexual é errado. A Bíblia não fala sobre isso. Algumas traduções da Bíblia é que foi colocado essa interpretação. Esse é o problema. Se você for analisar aqui algumas passagens bíblicas, se você souber interpretar e não ser ignorante, como muitos aí são, padres, pastores, que se acham donos da verdade, não tem nem moral. Vamos falar a verdade? A maioria não tem moral para falar de moralidade. Eu volto aqui à parte do rei Davi. Eu não sei se as pessoas leem um pouco aí a Bíblia. Ele teve alguns filhos, né? Se não me engano, foram muitos, né? Não vou falar quantitativo, que na minha mente aqui não chegou agora. Mas um dos filhos de Davi forçou um ato sexual com a própria irmã, né? Um incesto. Isso não é bíblico, não pode. A Bíblia não prega a moralidade, a fidelidade. E dentro dessa situação que aconteceu, de um dos filhos dele praticar sexo com a própria irmã, o outro irmão foi lá e matou ele. Mas peraí, matar não é pecado também? Então, eu só estou falando isso aqui para vocês verem que quem somos nós para criticar alguém, falar de alguém, né? Quanto de coisas erradas que a gente vê no dia a dia, principalmente, eu não estou dizendo que são todos, praticados pelas próprias religiões que se tornaram hoje, infelizmente, comércio. Quantos pastores, padres, ou só fazendo um resumo, não se vendem ou vendem suas igrejas em épocas de política para oferir lucro, para ter um emprego, para conseguir alguma coisa para si, não para os seus fiéis. Então, se você olhar aí os mandamentos de Deus, né? Onde fala os 10 aí, sobre a parte do adultério. Gente, pode ser sincero comigo, eu estou falando aqui, eu também sou sincero. Quantos pastores não praticam adultério? E você sabe disso. Inclusive pegando pessoas da própria igreja. Muitos casos acontecem aí, né? Está lá, não praticarás o adultério. Blasfemar o nome do Senhor. E outras coisas que eu estou só fazendo um resumo, porque falar de religião é uma coisa complicada, principalmente nos dias atuais. Então, as igrejas criticarem os homossexuais, né, por uma má interpretação bíblica. Essa é a verdade. Eu vou resumir mais uma vez. A Bíblia, termos, né, escrituras sagradas, ao longo do tempo, elas foram modificadas de acordo com as regiões e seus tradutores.
vamos supor que, só para uma questão, vamos supor que caiu na mão aí de um especialista na época radical, que não concordasse com isso ou aquilo. Então ele colocou ali a tradução de acordo com o que ele entendeu que fosse viável. Se tivesse caído na mão de uma outra pessoa, colocaria da forma que ele também entenderia que fosse mais viável. Então é isso que aconteceu. Não adianta vir alguém aqui me criticar. O Coronel Belelli está falando. Não, eu estou falando o que é verdade. As Sagradas Escrituras, né, ao longo do tempo, elas foram interpretadas e traduzidas de acordo com as condições e a cultura das regiões. É isso que aconteceu. Então, eu quero aproveitar aqui, e acho que nós já falamos muito, e dizer que antes de você fazer uma crítica, seja com relação à homossexualidade, seja com relação à questão política, à raça, né? E hoje no mundo se criou tantas coisas erradas, né? O ser humano foi dividido em raças, né? Em cores, né? O homossexual criou, o ser humano criou uma alcunha, uma nomenclatura, né? LGBTQ+. Eu até diria que se me permitem, em toda a minha ignorância, eu acho que deveria ser pessoas particularidades diferentes, né? Se o homem gosta de homem, se a mulher gosta de mulher, essa evolução da vida, analise uma coisinha aí, ô cidadão que está me ouvindo e está preparando aí para me criticar. Esse tipo de relacionamento acontece com os animais também, se você não sabe. Você já parou para analisar isso? Esse tipo de relacionamento entre seres da mesma espécie e com o homem com o homem, o animal macho com o animal macho, isso acontece com os animais também. Então, antes de você começar a criticar, analise uma coisa. Eu vou só falar uma coisinha aqui, e minha esposa já citou aqui que ela tem homossexuais na família dela. Eu também tenho na minha. Então, você que gosta de falar merda, né? Você principalmente aí que bota uma Bíblia debaixo do braço e acha que você é o sabedor de tudo, que você é perfeito, né? Eu gostaria de saber, e se seu filho fosse homossexual? Se seu filho fosse um homossexual? E se de repente o seu pai se tornasse um homossexual? Ou sua mãe? O que você faria? Então, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Você tem que cuidar da tua vida e respeitar a vida dos outros. Eu aprendi isso na polícia, nos 37 anos que eu trabalhei nas ruas e vendo muitas injustiças, e vendo pessoas héteras cometendo crime e homossexuais cometendo crime, vendo negros cometendo crime e brancos cometendo crime. Ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior que ninguém. Você é que causa os seus próprios problemas. Independente de você ser branco, preto, azul, amarelo, independente de você ser ou não homossexual ou heterossexual. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: tenha respeito pela pessoa, respeite o seu próximo, respeite as pessoas, não porque ela é rico, pobre, negro, ou homossexual, ou branco, ou hétero. Respeita. Nós não somos melhores que ninguém. E logo, logo nós vamos sair dessa fase aqui na Terra, essa fase física, material, e vamos partir para outra. E tudo que você está fazendo aqui, eu tenho certeza, porque eu acredito muito em Deus
e faça minhas orações, minha esposa também. Quem somos nós para criticarmos os outros? Então eu deixo também meu boa tarde, boa noite, nessa hora que você vai estar vendo esse vídeo, né, Valéria? A gente se despede aqui e eu só falando mais e critique menos. E quando você passar por alguém, você entender, ou pela conversa, você vê que ele era um heterossexual ou um homossexual, respeita. Ele é um ser humano. O mundo deveria mudar, parar com esse negócio de hétero e homossexual, branco e negro, e passar a usar a palavra ser humano. É um ser humano. E o ser humano merece respeito.